Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de ciências e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o capítulo 8, tá? Para fechar o capítulo 8 aí, vamos ver tudo que a gente aprendeu sobre as plantas, né? A gente viu que as plantas, elas são seres vivos, né? Ela precisa de água e luz do sol, né? O calor do sol para poder sobreviver, né? A gente viu isso. A gente viu também sobre as plantinhas, que elas são aquáticas e as plantinhas que são terrestres, né? Aquáticas são aquelas que vivem, né, na água. As terrestres são aquelas que vivem no solo, tá? E aí elas retiram, né, os nutrientes, as vitaminas que elas precisam, né, do solo para poder sobreviver, tá? Então, vamos lá começar a nossa revisão. Vamos abrir o nosso livro na página 90, tá? Do nosso livro. E vamos começar a nossa revisão, tá? Aí é número 1. A ilustração abaixo, né? A figura abaixo, representa um jardim botânico. Um parque com muitas espécies de plantas, né? Várias plantas, uma diferente da outra. Você vai lá no finalzinho do livro, na página 139, e vocês vão destacar, tá? As plantinhas que lá estão. Então, você vai destacar as imagens das plantas da página 139 e colar essas imagens nos locais em que as plantas podem ser encontradas. A planta, qual é a planta, né, que tá aí que a gente pode encontrar na água? E você vai colar lá em cima da água. Qual é a planta que a gente pode encontrar, né, no solo, aí na grama? E você vai colocar. Qual é a planta que vive em lugar seco, né, na terra? E qual é aquela planta que ela é aérea, que ela pode, né, sobreviver em cima de tronco, em cima de árvore? Aí você vai colocar cada uma no seu lugar, tá bom? Número 2. A imagem ao lado mostra uma bromélia. Escreva uma legenda para essa foto usando algumas palavras do quadro. Então, aí tem uma bromélia linda, né? Que ela é plantinha, que ela fica, né? Aí em cima, ela dá no tronco da árvore. E aí tem um quadro com várias palavrinhas, né? Então, você vai usar algumas palavras e você vai formar uma frase sobre a bromélia. Lembrando que quando a gente inicia a frase, né? Começa a frase, a gente sempre inicia a frase com letra maiúscula, tá bom? E termina a frase com ponto final. A gente não pode esquecer de pontuar a nossa frase, tá bom? Então, prestando atenção, tem várias, né, palavras aí, dá pra gente fazer aí uma frase bem legal sobre a bromélia, tá bom? Então, na página 91, número 3, você vai observar a figura a seguir e vai trocar ideias, né, com a pessoa que estiver ajudando você a fazer o trabalho e vai aí responder, tá bom? Então, você vai observar. Letrinha A. Do que as plantas mostradas nesse ambiente precisam para viver, tá? Então, aí, o que você observa, né? O que já foi dito nas aulas, que a árvore, até comecei, né, a nossa aula falando sobre o que ela precisa para sobreviver. Então, você vai escrever sobre o que a plantinha ela precisa para poder sobreviver e crescer bem bonita e saudável, tá bom? Letrinha B, você vai marcar um X, né, sobre um arbusto. Aí você vai procurar o arbusto e vai marcar um X. E depois você vai contornar, né, vai circular uma árvore, né, aonde que tá a árvore. Número 4. Você vai observar a ilustração a seguir, né? São crianças aí em um parque, tá? Então, observando, você vai fazer o que tá pedindo aí na letrinha A. Se as plantas não forem regadas, de onde elas podem conseguir a água, tá? Então, qual é a outra maneira que a plantinha tem de conseguir água se ninguém for lá e regar ela? Aí, você vai pensar um pouquinho e vai escrever, tá bom? Letrinha B. Circule as crianças que apresentam atitude de desrespeito às plantas. Qual é a criança aí que está desrespeitando a plantinha, né? Tá fazendo o que não deveria fazer com a plantinha. Você vai circular as crianças. Letrinha C. O que você diria a essas crianças sobre as atitudes que devemos ter em relação às plantas, né? O que eles estão fazendo aí
é certo, é uma atitude legal com a plantinha, porque a plantinha, né, como eu falei para vocês, ela também é um ser vivo. Então, tá sendo legal a atitude que essas crianças estão tendo com a plantinha? Não, né? Não tá sendo legal. Então, você vai escrever, tá? Sobre o que eles poderiam fazer, né, em relação a essas atitudes. O que você acha, né, legal para falar para eles, para poder eles terem um outro tipo de atitude com a plantinha, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Foi só uma revisão sobre as plantas. Na próxima semana, nós vamos entrar em outra, né? Em outra parte sobre as plantas, vamos falar sobre as partes que compõem a planta, né? Também já falei um pouquinho sobre isso, só que agora a gente vai estudar cada parte, né? Certinha, vamos saber o que cada parte que compõe a planta é, para que serve, né? O que faz na plantinha. Então, na próxima aula, tá? Espero vocês com bastante animação, que a gente vai ver sobre a plantinha, tá? E as suas partes, para que serve cada parte da plantinha. Então, qualquer dúvida, só deixar lá o comentário, que eu estou aqui para poder ajudar, tá? Fazer com que vocês entendam certinho sobre as plantinhas, tá? E lembre-se, a plantinha é um ser vivo, nós devemos cuidar com carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.